Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se você está chegando pela primeira vez, já sabe, né? Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e principalmente comentar aqui para fomentar esse fórum de discussão e de debate comigo e com todo mundo que está comentando. Vamos falar de novo sobre o Corinthians, né? O Corinthians dá muito motivo e muita matéria-prima para a gente falar, né? O que será do Corinthians nesse pós-coronavírus? O que será do Corinthians? É claro que o extracampo a gente vai deixar de lado, não faltam notícias ruins no extracampo para a gente falar. Hoje veio uma boa, Ione Gonzalez não fica. Hoje veio uma notícia boa do extracampo do Corinthians, vão conseguir aliviar 20 milhões de reais do caixa desse ano, porque o Ione Gonzalez voltou para as terras portuguesas, de onde não deveria ter saído. Mas nós tivemos outra notícia ruim, que foi o Cantilho, o nosso melhor jogador, o jogador mais lúcido do meio-campo do Corinthians, está com coronavírus e não enfrenta nem Palmeiras nem Oeste na sequência do Paulistão. Bom, também ao mesmo tempo que é uma notícia ruim, pode ser uma notícia boa, né? Porque o Corinthians perdendo essas partidas e eventualmente sendo rebaixado do Campeonato Paulista, pelo menos há uma chance do Thiago Nunes se manter no cargo, porque ele já vai ter ali a desculpa pronta de que não estava com seu principal e melhor jogador, que é o Cantilho. E o meu desejo é que o Thiago Nunes continue no Corinthians por muito tempo, independente dos resultados de agora. Estou pensando no Corinthians de 2022, de 2025, 2024. O Corinthians precisa ter uma identidade de jogo diferente. E nós não vamos conseguir isso trocando de técnico para outro, porque ele não vai trocar o Thiago Nunes pelo Guardiola, gente. Quem que vocês acham que vem para o Corinthians se trocar o Thiago Nunes? O Tite, o Guardiola? Não vai vir. Vai vir um técnico meia boca. E o Corinthians precisa de uma nova escola de jogo. E o Thiago Nunes está implantando isso, né? O desempenho do Corinthians vai melhorar. Teve um baque muito forte com a queda da Libertadores, num jogo absolutamente injusto, né? E com a arbitragem terrível. Mas o Corinthians vai se recuperar, já mostrou bons sinais de jogo, de desempenho, de criação. E o time vai se acertar com o Thiago Nunes e, mais do que isso, vai construir uma base de jogo para as categorias de base, para as categorias mais novas, né? Inclusive com aproveitamento do Sub-23. Então tem toda uma escola de jogo que o Corinthians está reformulando e que é uma coisa que o Tite, por exemplo, não conseguiu deixar quando ele saiu do Corinthians. Quando o Tite reformata o modelo de jogo do Corinthians de 2015, né? 2014 para 2015, fazendo aquele novo modelo muito interessante de mais posse de bola, de mais construção ofensiva, né, com mais triangulações e tudo mais, ele não conseguiu fazer isso com as categorias de base, ele se recusava muito. E o Tite tem um pouco essa filosofia, ele não quer trabalhar com a base, né? Ele fala, eu sou do profissional, a base é com a equipe técnica, lá com os coordenadores e tudo mais, e o Thiago Nunes já mostra mais esse interesse de integrar o trabalho tático do profissional com o trabalho tático da base, que é uma coisa que grandes times do mundo fazem, né? O Barcelona, por exemplo. Bom, mas então, dando essa introdução aqui, vamos falar sobre o Corinthians que deve jogar a partir da semana que vem o Paulistão. Deve jogar só por 2 rodadas, né? Porque é impossível a classificação para a fase final. E que deverá ser o time que iniciará a campanha do Campeonato Brasileiro lá no dia 9 de agosto, que é quando tem início o Brasileirão. O time do Corinthians, na minha opinião, ele está muito definido, as melhores peças do Corinthians estão muito definidas. Vamos considerar nessa minha ideia aqui o Cantilho no time titular, afinal é o melhor jogador do time, apesar de sabermos que ele não vai jogar o Paulistão. O time do Corinthians tem que ser Cássio, Fagner, o melhor lateral direito do Brasil, na zaga, Gil e Pedro Henrique. O Pedro Henrique está muito melhor do que o Gil nesse ano. O Gil é ídolo, jogou muito, todo mundo sabe que é bom de bola, mas esse ano aqui está falhando bastante. O Pedro Henrique dentro de campo está muito melhor que o Gil. É que a camisa do Gil vem demais, né? Mas o Pedro Henrique dentro de campo tem correspondido mais e não é essa aberração toda que muitos falam. Está crescendo, cresceu já com o Thiago Nunes no Atlético e não está indo mal esse ano, não está comprometendo. Lateral esquerda, Lucas Piton ou Sid Clay. Eu acho que o Sid Clay, apesar de ter falado que o time está bem definido, tem essa indefinição na lateral esquerda, porque o Sid Clay estava muito mal fisicamente antes da parada, né? E o Piton veio voando. Inclusive foi uma das coisas que eu achei estranha do Thiago Nunes ali naquele pré-pandemia, que foi a saída do Lucas Piton para o Sid Clay justamente nos jogos mais decisivos, como no jogo
Aliás, antes dos jogos decisivos, depois ele voltou, aquela confusão de quem quer ser o lateral esquerdo, depois até o Avelar jogou de lateral esquerdo de novo, sendo que o Thiago Nunes já tinha descartado. Bom, mas para mim o lateral esquerdo tem que ser o Sid Clay, considerando que ele esteja no ápice da sua forma física. Tecnicamente, o potencial técnico dele é muito melhor do que o do Piton ainda. O Piton está trabalhando para isso. No meio-campo, nós temos uma formação que vai na base do Flamengo. Eu acredito que essa é a melhor formação para o Corinthians. Nós teríamos Camacho e Cantilho como dois volantes, o Camacho sendo o William Arão e o Cantilho sendo o Gerson, um volante um pouco mais de contenção, um volante um pouco mais de criação, mas ambos volantes com ótimo passe para dar a opção na saída de jogo para o Corinthians, pelo amor de Deus, não voltar aquele chutão horroroso da era Carille. Chega de ligação direta no Corinthians, vamos sair jogando, né? Vamos evoluir esse nível de jogo. Aí, pra frente, nós temos dois meias abertos. A dupla gremista, Ramiro pela direita e Luan pela esquerda. O Luan foi muito bem naquele jogo da Libertadores, da eliminação contra o Guarani, fazendo essa função, vindo da esquerda para dentro. E o Ramiro já tem feito bem isso no Corinthians, desde que o Thiago Nunes voltou. Os poucos jogos que o Ramiro teve, foi muito bem nessa função, fazendo meia da direita para o centro. Quem faz isso no Flamengo? Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? São os dois meias que jogam abertos. E uma dupla de atacantes, que para mim pode ser Jô e Bozelli, com o Bozelli sendo esse cara mais de saída, sendo mais esse Bruno Henrique, e o Jô sendo mais esse Gabigol, o cara de presença de área, mas ambos com uma mobilidade muito interessante para dar opções de jogo para o Corinthians e não serem dois centroavantes enfiados lá dentro da grande área. Então o Corinthians para mim teria que ser um 4-2-2-2 com Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Pedro Henrique e Sid Clay, Cantilho e Camacho, Ramiro e Luan, Bozelli e Jô. E você? Comente aí nos comentários do vídeo quem seria o seu Corinthians ideal, mas eu acho que esse Corinthians, nesses 11, apesar de ter poucas peças de reposição e isso ser um outro problema, mas com esses 11 o time briga pela Libertadores. É isso aí. Vai Corinthians, vamos torcer pro Corinthians e que essas notícias extracampo parem de acontecer, que a gente arrume essa gestão do Corinthians, pelo amor de Deus, gente, não dá mais para ter familiar essa gestão, tem que ser uma coisa mais profissional. Forte abraço.